Mais um caso de homicídio foi julgado no Fórum Desembargador Dr. Silveira Martins. Uma briga de foice que terminou com a morte de um homem. E o caso veio a plenário. Uma bebedeira que acabou terminando em tragédia no sítio Ingá, em Mossoró. Esse registro foi em junho de 2023, quando um homem foi morto com cutiladas de faca depois de uma briga de foice naquele sítio. De acordo com os autos, durante a bebedeira houve o desentendimento que culminou com essa tragédia. 2 pessoas foram a júri, identificados como Maicon João Fernandes Silva e Roberto Cosme Vitorino. No entanto, Roberto Cosme foi dispensado desse julgamento porque o seu advogado não compareceu. Já o advogado de Maicon João Fernandes Silva está em plenário e vai fazer a defesa do réu. O Ministério Público quer a condenação por homicídio. Segundo o doutor Ítalo, existe provas nos autos testemunhais de que a vítima teria sido morta por golpes de faca. Se trata de um crime de homicídio ocorrido no ano passado, na zona rural de Mossoró, no mês de junho. Um crime envolvido, relacionado com a bebedeira. Houve uma bebedeira entre a vítima e os 2 acusados, bebedeira essa que começou por volta de 3 horas da tarde. E lá pela madrugada houve o crime de homicídio. Na ocasião, só se encontrava os 2 acusados, que é Roberto e o Maicon, e a vítima, que é Roberto Júnior, embora a bebedeira envolvia outras pessoas. Então, segundo informações dos autos, segundo informações da vítima, ela foi agredida pelo Roberto com a foice, reagiu, eles entraram em luta corporal e nesse momento que estava havendo essa luta corporal, essa disputa pela foice, o outro acusado, que é o Maicon, chegou sorrateiramente e deu 2 cutiladas no abdômen da vítima e essas cutiladas foi que levaram a vítima a óbito. A vítima, porém, como ela deu a versão dela, obviamente ela não morreu naquele exato momento. A vítima fugiu do local, foi socorrida, encontrava-se numa estrada quando foi socorrida, foi internada e plenamente com condições de contar a versão dos fatos, contou essa versão para o irmão e contou para a mãe, principalmente para a mãe que prestou depoimento. Posteriormente, ela foi a óbito e não teve condições de confirmar essa versão na justiça. Mas a mãe sabe toda a história do que aconteceu, prestou depoimento e narrou isso que eu acabei de falar. Que um dos acusados tentou agredi-la com a foice e o outro acusado chegou e deu 2 cutiladas. Hoje, nós só devemos ter o júri de um deles, que no caso é Maicon, porque são 2 advogados. O advogado do acusado, Roberto, não compareceu. E nós temos aqui só o advogado do acusado, Maicon. Então, provavelmente, esse júri vai ser 10-membrado e hoje nós só deveremos ter o júri do Maicon, a não ser que o advogado do Maicon fizesse o júri também do Roberto, que eu acho que não vai acontecer. A promotoria espera o que hoje? Espera a condenação. Nós entendemos que é a prova suficiente, principalmente considerando a contradição no depoimento do acusado, em que ele diz, do acusado Maicon, ele disse que não deu nenhuma furada na vítima, que na realidade foi só uma briga que teve pela foice entre o acusado e a vítima. Ele disse que não participou e diz que não teve outra furada, só teve a questão da foice. Sendo que tem um laudo, e esse laudo menciona que há vários tipos de lesões no corpo da vítima. E são lesões produzidas por 2 instrumentos diferentes. Então não foi só a foice que causou lesão na vítima, houve também uma faca. E essa faca foi mencionada pela vítima, que estava com o acusado Maicon, que nega que teve faca, ele só disse que teve foice. Mas o laudo demonstra claramente que foram 2 instrumentos que causaram as lesões da vítima. Então, diante das contradições da parte do acusado e do relato da vítima, ainda que indireto, a sua mãe, nós entendemos que é a prova suficiente para a condenação. A defesa nega a autoria e pede a absolução. Para o advogado, Dr. José Oliveira Júnior, não há provas nos autos suficientes que demonstrem que Maicon John, que é o seu cliente, tenha participado dessa briga. Pelo contrário, ele nem sequer entrou na disputa pelo facão, estava totalmente à parte e não participou desse crime. Na verdade, hoje nós estamos patrocinando a defesa de Michael John. Acreditamos que não vai haver o julgamento hoje do outro denunciado, tendo em vista que o advogado dele faltou. A nossa tese é basicamente a negativa de autoria. Entendemos que as provas carreadas aos autos
que limita tão somente ao depoimento da mãe da vítima, que nós achamos que é muito frágil, vai de encontro a todas as provas que mostram que o nosso cliente, Michael John, não teve participação nenhuma no delito. Inclusive, temos depoimentos não só de outra pessoa que se encontrava no local e a esposa desse que afirmaram em juízo que realmente Michael não participou ativamente da briga que aconteceu entre a vítima e o outro denunciado. E o que teria acontecido no dia do crime? Michael estava presente, doutor? Michael estava presente, estavam lá em uma bebedeira e ao final houve um desentendimento entre a vítima e o outro denunciado que culminou com uma troca de empurrões e de sopapos, inclusive envolvendo uma foice que causou lesões na vítima, mas o Michael afirma e as provas são contundentes no sentido de que ele não teve participação nenhuma no evento. Olha, já houve a finalização desse julgamento, nós recebemos a resposta agora, direto do plenário de júri, e o réu, Michael, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Essa decisão cabe recurso.